Agora sim, vamos fazer aquele gol. Aquele gol. Segura, segura. Oi. Ei, e a trave fica pra cima. A trave não é pra ficar aqui, não. Não, mas a trave é grande. Não é pra ser um chute assim não, direto. Não, mas dá pra fazer gol no alto. Não, no aí ângulo. é muita pretensão. O importante é fazer gol. O importante é que você tentou. Jojo, bom dia! Bom dia, Tudo bem? Tudo bem, tá tremendo, é? Tá Tá gelada. Mulher, eu tenho muito frio. Todo mundo pensa que tô passando mal, não. É frio. Eu não vou aprontar nada contigo hoje, não. Ai, um dia vem. Não, mas não vou cantar a vitória antes do tempo, não. Nunca vou cantar. Não adianta, não adianta. Eu sempre vou estar desconfiada do seu lado. Vocês sabem que eu vou lançar uma campanha, né? Viu, Jojo? Manda pra mim. Viu, Jojo, por aí? Manda pra mim aqui. Tem que ser entendeu? Flagrou ela no portal, manda pra mim aqui. Flagrou ela na lanchonete, manda pra mim. E eu aqui, ó, tô invisível. Manda, minha irmã, o que é que você tem de bom pra nós? Olha, o torcedor tá feliz, tá? Esse final de semana, tanto o torcedor do Fortaleza quanto do Ceará tá muito feliz, porque as duas equipes venceram, subiram na tabela. O Fortaleza, é claro, ainda não conseguiu sair da zona de rebaixamento, mas a gente tem vitórias importantes pelas duas equipes. E aí, vamos começar já falando sobre a equipe do Fortaleza, porque, querendo ou não, depois de 2 meses sem vencer, o Fortaleza deu uma resposta e conseguiu a vitória tão desejada aí que o torcedor estava esperando aí para dar essa alegria e esse também guarde esperança, né? Mas a gente tem um VT, estive lá no jogo inclusive e contei um pouquinho de tudo que aconteceu nesse jogo envolvendo a equipe do Fortaleza. No primeiro tempo, o Fortaleza começou firme e forte e não demorou muito para marcar. Escanteio pela direita, Davidson subiu mais que todo mundo e mandou de cabeça para o fundo do gol. O Leão começou com tudo. Aos 7, o Bragantino até tentou responder numa cobrança de falta, mas a bola foi por cima. Era um Fortaleza diferente, intenso, vibrante, jogando como manda o figurino dentro da Arena Castelão. Outro escanteio, dessa vez, Kusevich, que apareceu livre para ampliar. O VAR ainda deu aquela conferida, mas estava tudo certo. 2-0 para o Leão. O time do PC seguiu criando chances, pressionando. Aos 33 e aos 36, por pouco não saiu o terceiro. Mas quem marcou foi o Bragantino. Aos 37, Pita aproveitou uma sobra estranha e diminuiu. Veio o segundo tempo e logo no começo, mais festa para a torcida tricolor. Com 2 minutos, Luca Prió aproveitou uma bola recuada e o goleiro adiantado para marcar um golaço por cobertura. 3-1 Fortaleza. O time seguiu firme, pressionando com várias chances criadas. Do outro lado, o Bragantino parecia só assistir. O Fortaleza seguiu mandando no jogo. Melhor do início ao fim. A torcida empurrou, o time respondeu. E o placar final mostrou: quem manda no Castelão é o Leão. Fortaleza 3, Red Bull Bragantino 1. 78 dias separam a última vitória do Fortaleza contra o Juventude da vitória contra o Red Bull Bragantino. Um triunfo diante do até então 4º colocado na competição mostra que o Leão não estava morto, mas precisava respirar novos ares. São bons sinais, são bons indicadores, mas nada definitivo, temos muito caminho pela frente, mas como eu digo e lhes disse, não vai dar para baixar, é daqui para cima. Botou moral, baixou. Olha, foi só esse treinador baixar a lei, que os jogadores tudo começaram a correr, e os gols saíram. É porque assim, se você levar em consideração que o Vojvoda já estava há muito tempo e tinha sempre essa questão de nunca ter um titular definido na equipe, vem um técnico novo, todo mundo quer mostrar para que veio, quer ser titular da equipe, então joga um pouquinho mais, corre um pouco mais, vai brigar um pouco mais dentro de campo. Mas se a gente levar em consideração também, Catiúcia, são 2 jogos do Renato Paiva, um empate
uma vitória. Então são 2 jogos aí que já teve uma pontuação que talvez com o Voivoda estava sendo difícil. Então a gente fica muito feliz, mas aproveitando e falando um pouco sobre o Renato Paiva, ele falou exatamente de um ponto muito importante que a gente tem que reforçar, que é exatamente a parte da torcida. A gente sabe muito da importância da torcida do Fortaleza, não só do Fortaleza, do Ceará, mas o quanto a torcida faz diferença dentro de campo, ajuda os jogadores. E aí Renato Paiva falou sobre a torcida e disse: a gente ganhou esse jogo na sexta-feira, que foi quando o Fortaleza fez um treino aberto. Então, ele falou um pouquinho aí exatamente sobre essa ajuda que a torcida deu para ganhar esse jogo. Este jogo começou-se a ganhar no treino aberto. Agora, meus amigos, demos o start, demos o pontapé de saída, agora vamos todos juntos, que é isso que eu mais quero. Juntos, não é só juntos os jogadores no campo, não é só juntos nós, os jogadores com a comissão e com a direção. Todos juntos engloba também a torcida, que é a parte mais importante de um clube de futebol, é a torcida. Isso, viu? O número ainda não foi esperado, a gente lembra, sabe muito bem que Fortaleza lota estádios, mas a gente já tem um bom número aí, principalmente 25 mil e uns quebradinhos, a gente costuma brincar, mas a gente espera aí que os torcedores voltem para o estádio, viu, Catiúza? Lembrar também, tá? Fortaleza tem jogo nessa terça-feira, próxima terça-feira, na verdade, então tem treino hoje a partir das 8h30 e depois segue viagem rumo a Porto Alegre, porque tem jogo importante contra a equipe do Grêmio. Então, tá. E o Ceará, menino, olha, que me deu gosto de ler essa notícia hoje. Ceará botou o líder no bolso. Botou quente, tome viu? pufo. Foi, rapaz. Tinha muita gente falando que já seria um jogo ganho exatamente pela equipe do Cruzeiro, porque querendo ou não era o líder da competição, estava uns pontinhos à frente da equipe do Flamengo. E aí quem assistiu o jogo, principalmente está vendo o primeiro gol da equipe do Cruzeiro, basicamente o começo de jogo foi todo do Cruzeiro. Quem viu esse primeiro gol poderia até pensar: o Ceará vai levar uma goleada. Mas no final das contas, o Ceará acabou virando, tá? Ainda no primeiro tempo, fez o primeiro gol com o Galeano fez o segundo gol, teve também lances também de impedimento aí, até mesmo a questão do Ceará poderia ter feito um 3-1 com o gol do Marcos Vitor, mas aí foi colocado, né, que teria sido impedido pelo VAR, mas aí é uma vitória gigante. Se a gente levar em consideração que vinha sendo muito batendo muito na tecla, que depois do Mundial de Clubes o Ceará caiu um pouco de rendimento, vencer fora de casa, que a gente sabe que é difícil, a gente sempre pontua. Dentro de casa tem que fazer os 3 pontos e fora de casa, pelo menos para fazer uma boa campanha, tem que pontuar, fazer um pontinho que seria do empate. Venceu até então o líder da competição, dá um ânimo a mais. E principalmente o próximo confronto da equipe do Ceará contra o Flamengo, tá? Fora de casa, no Maracanã. Então aí, eu acho que dá um ânimo a mais para a equipe do Ceará e para o próprio Léo Condé também, que falou um pouco aí sobre esse jogo. A gente está vendo imagens aí, na verdade, aí sobre os lances, né? Teve lance de impedimento, tanto por parte da equipe do Cruzeiro, quanto por parte também aí do Ceará, mas no final das contas o Ceará pontuou, subiu um pouquinho na tabela, quebrou a invencibilidade da equipe do Cruzeiro, que já era de 16 jogos. A gente está falando de uma equipe que estava 16 jogos sem perder. Então, jogar fora de casa, conquistar esse resultado é muito importante. Como eu falei para vocês, o jogo do Ceará é no domingo, fora de casa, contra a equipe do Flamengo. Mas aproveitando que a gente está falando do Ceará... vai pegar Flamengo e Palmeiras, né? Sim. Depois. E aí, babado. com esse resultado, Catiúcia, querendo ou não, o Cruzeiro caiu e quem assumiu a liderança foi o Flamengo. Então, o Flamengo se beneficiou da vitória do Ceará, só que agora vai enfrentar o próprio Ceará jogando fora de casa. Só que outra coisa que chamou a atenção, que acho que foi noticiado muito ainda no primeiro tempo do jogo entre o Cruzeiro e o Ceará, foi a volta do Vina. Tem muito torcedor do Ceará que gosta muito do Vina, tem torcedor que não gosta, mas Vina está de volta. Aí a equipe do Ceará, o CEO do Fortaleza, o executivo, falou durante a semana passada sobre o quanto seria difícil a volta dele exatamente por questões financeiras. E aí, basicamente, o ex-jogador da equipe do Ceará, fez um acordo ali, reduziu os salários e agora fechou com o Ceará até final de 2026. E Léo Condé falou um pouquinho sobre o jogador, elogiou o jogador e a gente vê o que é que ele falou aí sobre a possível volta do Vina. Bom, em relação ao desfecho da contratação, não posso falar ainda, mas posso falar do atleta, né? Um jogador que tem muita qualidade, né? Todos o conhecem bem, né? Tem a capacidade técnica e de definição de jogada muito boa, próximo da área.
E o clube, eu tenho sempre falado isso, às vezes, de repente, algumas pessoas até cobram, o treinador não pede contratação. Aqui a gente conversa de uma maneira muito clara da diretoria com o treinador, a diretoria está se movimentando para encorpar o elenco. E assim, qualquer contratação nesse momento é bem-vinda para essa reta final de competição, né? Para a gente acrescentar ainda mais qualidade e virtudes no nosso conjunto, que é muito forte. Né? Então vamos esperar o clube oficializar qualquer tipo de contratação e aí eu posso falar com mais propriedade com vocês. A gente tem que pontuar aí que, querendo ou não, o Vina já é um jogador experiente, tem 34 anos de idade, além da passagem pelo Ceará, jogou pela equipe do Grêmio, jogou no futebol árabe, tem 34 anos, só que ele tem pontos importantes na equipe do Ceará, 46 gols e 31 assistências. Então os números pelo menos agradam muito ao torcedor. A gente deseja sorte para o Vina, para o Ceará também, mas principalmente para o futebol cearense, que a gente precisa realmente estar bem dentro da competição. E agora falando sobre ainda time cearense, Ferrão, viu? Vamos falar um pouquinho sobre o Ferroviário, porque no domingo empatou 0-0 contra a equipe do Central lá no Presidente Vargas pela Série D e se classificou para a próxima fase. Então, o Ferroviário está classificado para a segunda fase da Série D. A gente fica na expectativa. A próxima fase vai jogar contra a equipe do Asa de Alagoas. 2 jogos de ida e jogo de volta também, mas a gente fica aí na torcida também pelo Ferrão, único time representante cearense dentro da Série D. Tá certo, acabou já. Acabou. Não tem resenha? Não, hoje não tem resenha não, vou deixar pro Paulo. O Paulo vai fazer resenha à tarde. Bem que eu poderia, né, trazer uma resenha sua aqui, ir lá no seu Instagram e fazer uma resenha. Não. Eu vou fazer uma campanha também, tá, sua... pessoal? Bloqueia a Catiúzia, tá, pessoal? Bloqueia a Catiúzia, se esconde da Catiúzia. A sua resenha no portal, garota. Que resenha, mulher. Menina, eu recebi tanto vídeo. Que você não tem noção. E eu me escondendo aqui, ó. Me escondendo. Vai, minha irmãzinha. Tchau, Beijo. Catiúzia. Beijão, Cheiro. viu? Bom trabalho pra você. Vamos seguir? Mas amanhã, quem sabe? Hoje eu fui muito boazinha com você, viu, garota? Muito boazinha. Mas vamos lá.